baixa na globalização, referendos que não deram certo, um ano bem conturbado. Vamos ver o que aconteceu em 2016? Então, pessoal, 7º vídeo da série, a gente está aqui no bar Gibson Café. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu em 2016. A gente vai se focar mais na política externa, porque a política doméstica já foi bem discutida e seria interessante entender o que está acontecendo fora do nosso país. Para começar, temos o referendo na Itália. Esse foi um ano de muitos referendos, de certa maneira eles deram errado. Por quê? A gente vai ver isso. Referendo na Itália, referendum. O que consistia esse referendo? O premier Renzi queria mudar a Constituição italiana. O que ele queria? Ele queria fazer com que o Senado e a Câmara não tivessem tanto poder. Ele queria centralizar mais o Estado italiano. Ele fez um referendo, por muito tempo ficou debatendo quais eram os pontos e tal, e acabou perdendo. Foi um fracasso. Não venceu sim. O segundo referendo que eu gostaria de apontar é o Brexit. O que é o Brexit? Consiste, então, numa política de tirar o Reino Unido da União Europeia. Isso tem várias implicações que a gente não vai discutir aqui tão especificadamente, mas é algo de extrema importância, né? Porque a União Europeia, desde o Tratado de Roma de 1957, era uma forma de fazer com que a Europa nunca mais entrasse em guerra, não colapsasse nunca mais. Começou, portanto, como um tratado econômico e depois foram juntando mais tratados e acordos para fazer a União Europeia. E agora um país importante da União Europeia, o Reino Unido, quer sair. De novo, é um referendo. O primeiro-ministro David Cameron pleiteou muito pelo sim, ou seja, ficaremos na União Europeia. Mais um, então, referendo nesse sentido fracassado. E o terceiro referendo é aquele referente à Colômbia e à organização as Farc. No que consistia? De novo, o presidente Juan Manuel Santos acordou com as Farc que haveria um desarmamento maciço das armas e, enfim, a guerra civil de mais de 50 anos, já uma guerra bem conturbada, acabaria. E ganhou o não. Né? Esse referendo à paz venceu o não. Então eu estava apontando 3 referendos que deram errado. Por que eles deram errado? Porque havia uma certeza de que seria sim para os 3. O Brexit, não vamos sair da União Europeia. A Colômbia, não, paz. Antes de qualquer coisa, a gente quer paz. Muitas pessoas morreram com as Farc, né? Com o conflito, ninguém está demonizando aqui a organização. E o terceiro, a Itália, que o Matteo Renzi achava que realmente ele ia conseguir mudar a Constituição. Desses 3 referendos, então, nós temos que a Colômbia, o Juan Manuel Santos, que é o presidente, decidiu no final continuar, ou seja, ao que tudo indica, ele não vai ouvir o povo. O povo disse não, mas ele acha que isso é uma política de Estado tão importante que ele vai tentar fazer isso passar igual. Ele acredita que isso seria uma razão de Estado, né? Uma raison d'État, como a gente falou no vídeo do Maquiavel, por exemplo. Vou ler então um trecho do El País, que fala assim: apesar das críticas, é compreensível que o presidente Juan Manuel Santos não submeta o novo texto a um referendo. Em um clima de divisão como o atual, isso significaria não só aprofundar as feridas causadas pelo anterior, mas acirrar a quebra do processo de paz e até uma possível reabertura do conflito, caso haja um segundo não. O Congresso da Colômbia, como depositário da soberania popular, tem plena legitimidade para autorizar, em benefício de todos os colombianos, a implementação do processo de paz. Aqui a gente vê um raison d'État bem específico, né? Ou seja, isso não, se for o presidente tal ou o outro, não importa. Isso tem que acabar, ainda na Colômbia. O ex-presidente Álvaro Uribe não acredita nessa paz e fez campanha contra. Por quê? Ele acredita que haverá uma anistia das Farc. Portanto, o referendo foi, grosso modo, o seguinte: ou tu diz sim e as Farc é anistiada, ou seja, perdoada, e eles até poderão fazer um partido político e acaba a guerra, ou tu diz não, porque não se quer anistiar as Farc. E aí tu continua com a guerra. O presidente Juan Manuel Santos, ao que tudo indica, vai continuar independente do referendo, ou seja, fracassou o referendo, a população disse não, mas ele acha que isso é mais importante e vai dizer sim. No caso da Itália, o Renzi saiu, ele renunciou, semipresidencialismo, então isso é mais tranquilo, ele renunciou. Ou seja, na Itália se ouviu a questão popular. No Brexit, o que acontece? Ao que tudo indica, o Reino Unido vai aceitar o voto popular, ou seja, eles vão sair da União Europeia, mesmo com um parlamento muito favorável à permanência na União Europeia. Ou seja, a gente tem agora a Theresa May, que é a primeira-ministra do Reino Unido, e ela vai ter que acionar, então, o dispositivo. Isso está causando muito conflito,
porque a Suprema Corte inglesa está perguntando a quem é que compete então fazer isso, né? Porque o povo parece que voltou atrás, mas vai se continuar, porque se fez um plebiscito, um referendo, e se viu um não, né? Não permaneceremos na União Europeia. Acerca da Rússia, acho que o que mais é falado na política internacional é sobre a Rússia, né? Alepo, dia 22 de dezembro, foi então tomado, de novo pelo Assad, contra os rebeldes, portanto, os chamados rebeldes, né? Essa questão de rebelde a gente pode muito bem matizar melhor, quem é que é rebelde, quem é que... Numa ditadura, ser rebelde ou não é uma questão conflituosa. Sobre a guerra na Síria, como é que a gente pode explicá-la então? Nós temos de um lado um ditador, Bashar al-Assad, do outro a Rússia, que apoia esse governo. Por que a Rússia apoia esse governo? Bom, a discussão é longa, mas desde a União Soviética, a Rússia tem uma aproximação muito grande com a Síria, lembrando que na Síria tem um porto muito importante da Rússia, o Mar Negro, todo esse contexto, uma região conturbada. A Rússia então é pró-Assad e quer então que o Assad tenha todo o controle da Síria. E Alepo, essa cidade estratégica, estava sob domínio dos rebeldes, então chamados rebeldes. E tem todo o contexto do Estado Islâmico também. O Estado Islâmico meio que entrou num vácuo de poder para tentar desequilibrar mais a balança, então. Então tem rebelde, tem Estado Islâmico, tem os curdos, tu tem o Assad, tu tem o exército sírio. São vários personagens nessa guerra. O Irã também dá suporte para o governo Assad. Rússia e Irã pró-Assad e Estados Unidos, no outro lado do mundo, sustentando os rebeldes. Como é que esse conflito civil começa? Temos a Primavera Árabe, sim, que são vários governos ditatoriais que vão sendo eliminados. Um dos mais emblemáticos foi o ditador do Egito, que caiu. E essa Primavera Árabe, ficando em miúdos governos liberais democráticos, começou também na Síria. Só que na Síria o Assad conseguiu permanecer muito firme e não deixar com que a sua ditadura caísse. E lembrando que tem agora a Rússia dando todo o apoio diplomático e o Irã, ou seja, que tem potências ali apoiando o regime ditatorial. O Obama, em 2011, vendo essa guerra na Síria, o que disse? Em nome do povo sírio, chegou o momento de o presidente Assad sair de cena. O Obama, então, e os Estados Unidos, chefe, né, se opõem claramente ao regime Assad. A última coisa que eu queria apontar é que a globalização, ao que tudo indica, está em baixa. Então, depois de todo aquele mito da globalização, do Reagan nos anos 80, abrindo tudo, a crise, parece que a crise de 2008 fez com que a globalização começasse agora a ficar complicada. Na França a gente tem o Front National, muito forte, é um partido de extrema direita. O Trump, então, o mais polêmico impossível. A gente aqui no Brasil tende a botar ele um pouco na extrema direita, né? Os americanos matizam um pouco diferente essa situação. Ele é um republicano, né? Para nós ser um republicano, é difícil ser de extrema direita sendo um republicano, mas isso para eles é assim mesmo. Isso pode acontecer. O Banco Mundial lançou um gráfico muito interessante mostrando que conforme o PIB per capita diminui nos países, no concerto das nações, para usar um termo da política internacional, as pessoas começam a desacreditar na globalização. Então há uma relação muito sistêmica entre a sanidade do país e a globalização. Quanto melhor o país está, parece que se acredita mais na globalização, sim? Então, assim, abrir capital, fluxo de capital, barreiras, menos barreiras, né? A gente vê que agora a Europa está passando por uma crise, então a globalização parece estar em baixa nesse ano de 2016. Resumindo, então, nós temos, então, no mínimo 2 governos que acreditavam que seus referendos seriam chancelados com um sim. E não foi o que aconteceu. O Brexit ganhou um não e parece que vai se consolidar. A União Europeia vai perder o Reino Unido, mas na Colômbia, ao contrário, o Juan Manuel Santos parece que vai continuar a empreitada dele e vai acabar com essa guerra. A Rússia, faz pouco tempo, mostrou sua política externa, sua nova política externa expansionista e de extremo uso bélico. A Rússia tinha, em 2013, seu conceito de política externa. Lembrando que a gente está falando de uma coisa conceitual, né? Isso lança uma ideia, não quer dizer que a Rússia ia sair fazendo isso. Mas no de 2013, havia fortemente um sentimento da Rússia de não utilizarem armas para os seus objetivos. Em 2016, essa nova política externa parece que muda. E sim, podemos utilizar armas, isso é claro no novo conceito de política externa da Rússia. A gente vê na Ucrânia, na região da Crimeia e na Síria que isso está sendo seguido bem, né? Bem à risca. Então, pessoal, esse foi o vídeo de especial de Ano Novo. A gente tentou fazer um apanhado aqui de vários assuntos muito complexos. Caso haja interesse, a gente pode entrar a fundo em um deles,
Quem gostou do vídeo, curte, se inscreve lá no canal, fiquem com o Drummond e até o próximo vídeo.